Boa noite, amigos, irmãos que acompanham o grupo Aulas da Vida aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós estamos no mês de julho do ano de 2026 e o tema do mês do Aulas da Vida é respeito. Hoje à noite vamos refletir sobre respeito à natureza. É o tema da semana. Gostaria inicialmente de pedir a todos que façamos uma oração, uma prece, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos abençoe e nos inspire, que nós tenhamos o melhor entendimento possível a respeito deste tema, que possa nos ser útil em nossas vidas, em nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Quando nós falamos em respeito à natureza, nós logo lembramos de tudo que é verde e de tudo que é belo. Nós gostaríamos de fazer uma viagem para falar sobre isso. Quando nós falamos de natureza, nós vamos lembrar da criação. Eu devo dizer que, pessoalmente, a criação mais bela de Deus, a natureza. Mas o que a natureza nós sabemos que nós, estudando o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos falou, estudando o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, nós vamos ver que Jesus, ele fala por mais de uma vez, há muitas moradas na casa de meu Pai. E também diz, respondendo aos fariseus, que o seu reino não é deste mundo. Nós temos conhecimento, de acordo com a doutrina, nossa doutrina dos Espíritos, que há vários mundos, Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo regeneradores, os mundos felizes e ditosos e os mundos celestes. Agora eu pergunto a vocês, se no nosso mundo, aqui, o mundo que é essa escola bendita de provas e expiações, nós já apreciamos belezas tão marcantes como o mar, as florestas, os jardins com múltiplas espécies e cores, de flores e de plantas em geral, imaginemos nos mundos mais evoluídos. Mas será que lá também eles ajudam a destruir essa criação tão bendita e tão maravilhosa? Será que eles fazem mau uso desses bens naturais? Na natureza, nós temos os recursos divinos que nos possibilita viver e viver bem. Agora, não bastava o que nos sustenta o corpo, não é? O alimento que nos dá saúde, nos dá dignidade, a água, todos os alimentos e tudo que vem da terra que proporciona nosso vestuário, o sal, o doce das frutas, tudo mais que é saboroso ao nosso paladar, o ar também que respiramos. Além de tudo isso, nós ainda fomos agraciados com a beleza das flores, como eu já disse, as inúmeras espécies, as paisagens paradisíacas em maior parte do planeta. Como serão as paisagens dos outros mundos mais evoluídos? Eu não falo agora dos mundos, de outros planetas, mas do mundo espiritual. Em algumas obras espíritas nós podemos ler e tomamos conhecimento de que no plano espiritual, paisagens, as cores das flores, chegam a ser cores indescritíveis para nós aqui no planeta Terra, habitantes desse plano, Cores jamais vistas na Terra
dizem eles. Nós vamos recordando aqui de uma jovem que desencarnara muito cedo e quando ela sai de um hospital no plano espiritual, ela vai visitar a colônia onde ela está, o jardim, na verdade, desse hospital, desta colônia, e ela descreve flores, cores, que ela não consegue palavras, na verdade, para descrever para nós. Ela parece tal cor, parece, mas não é ainda. Então, imagina quantas belezas nós ainda iremos conhecer. Nós vamos ver que na fauna, não é que esse conjunto também de animais, sua cadeia perfeita, que também fazem parte da natureza, a flora, né, que esse conjunto de plantas de certas regiões que se diferenciam de região para região, é também de se admirar. A depender da estação, a depender da região, a depender do clima, nós vamos encontrar vegetação diferenciada. E tudo isso de acordo com o que nós necessitamos. Nós vamos aí admirar ainda mais e perceber a sabedoria de Deus, a sabedoria da sua criação, das mãos de Deus, das mãos do maior artista, na verdade. Basta lembrar agora das cores do pôr do sol, das cores que o céu, que o horizonte apresenta ao nascer do sol também. Falando ainda de fauna e de flora, tem uma informação aqui. Juntas, a fauna e a flora compõem a biodiversidade de um ecossistema. O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo, com mais de 124 mil espécies de animais e 44 mil plantas distribuídas em 6 biomas principais. Agora, e o que o ser humano tem feito de toda essa maravilhosa criação, de toda essa natureza? Em termos de poluição, pensem comigo, como estamos? Em termos de consumos exorbitantes, por exemplo, da água, que é esse recurso também divino que nos dá a vida. Como é que tem sido o uso, por exemplo, da água em nossos lares, em nossas torneiras? Como é que tem sido o descarte do lixo? Tem sido de forma a reciclar? Tem sido feito de qualquer jeito? Como tem sido o descarte em nossos lares do óleo? O óleo que muita gente ainda usa para fazer frituras. E eu estou dando aqui pequenos exemplos e simples exemplos, porém simples, mas que se tornam muito grandes quando vão e encontram os rios, as nascentes, ou quando na época das secas, das chuvas, menos chuvas, aquela escassez de água. E é nesse momento em que a gente valoriza ainda mais esse recurso bendito. Mas quando estamos com nossas torneiras ali jorrando água, não nos importamos muitas vezes com uma torneira que tem uma goteira, com o chuveiro aberto ali meia hora para um banho que seria de 5 a 10 minutos. Então, Ângela, e por que você está falando sobre isso? Porque sobre esses exemplos nós temos como fazer a nossa parte. Nós temos o controle do uso desses recursos divinos. Nós temos o controle em nossas mãos, porque muitas vezes a gente critica um país, um lugar, uma região que está poluindo muito. E a gente fala, é por isso que as estações não obedecem mais à ordem. É por isso que está havendo tantos
tantas tempestades ou tantos prejuízos climáticos que trazem prejuízo à natureza. E aí nós nos esquecemos de que tudo começa dentro das nossas casas, dentro das casas de cada um de nós. E o que nós temos feito a respeito disso? Além, é claro, de agradecer todos os dias por tudo o que nos é oferecido. Daqui a pouco vamos ver uma questão do Livro dos Espíritos que nos esclarece bem isso. Então, o que nós temos feito para conservar a saúde da nossa mãe natureza? Na maioria das vezes, esses gastos exorbitantes de recursos naturais, dizemos que não, mas é porque é necessário. Muitas vezes é benefício próprio. E vamos dizer a verdade, muitas vezes é desperdício mesmo da energia elétrica, que é gerada também pela água. Isso tem preocupado a população consciente que cuida do meio ambiente há décadas. Paulo de Tarso vai dizer aos Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. A natureza é sábia, meus amigos e meus irmãos, e nos ensina que na vida há tempo de plantar e tempo de colher. Na natureza não existe nós atropelarmos alguma fase. Nós plantamos a sementinha, ela vai germinar, ela vai brotar, né? E vai sair ali a plantinha. E precisa de um tempo, de meses, anos, para que aquela planta cresça e nos floresçam e dê frutos. Existe todo um processo para ser aguardado. E a natureza é muito sábia sobre isso e nos ensina muito. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos plantar uma sementinha hoje e já queremos receber amanhã. E nós nos esquecemos muitas vezes de que nós estamos aqui nesse plano para que nós possamos vencer más tendências, viciações, podemos vencer nossas más inclinações, reparar coisas que fizemos outrora. E muitas vezes um bem que fazemos, nós já queremos ver a recompensa na nossa vida imediatamente. E não é assim que funciona. Nós vamos trabalhando pelo bem e para o bem, sendo cidadãos conscientes, cidadãos que cuidam e preservam o lugar onde mora, a natureza. Vamos fazendo a nossa parte, tratando sempre melhor e melhor as pessoas que convivem conosco, porque nós devemos tratar o nosso próximo assim como nós queremos ser tratados, não é verdade? Então, eu quero dizer que devemos viver bem de maneira, em sua plenitude, de maneira plena, em todas as áreas da nossa vida. É esse ser humano que nós queremos nos tornar. E isso implica muito também como nós estamos cuidando dos recursos divinos e como nós estamos valorizando esses recursos. Bom, há um processo entre o plantio e a colheita e é exatamente o que acontece na evolução nossa enquanto espíritos. Já ouviram falar do termo do átomo ao arcanjo? Em O Livro dos Espíritos, na questão 540, ela vai dizer que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então há um processo evolutivo, há um caminho longo a
ser seguido, mas ele existe. O progresso existe. E depende muito dos passos que nós damos. E aí, porque estamos destinados a ser o sal da terra e a luz do mundo, é que marchamos saindo da menor unidade da matéria, o átomo, evoluindo, mesmo que lentamente, para a mais alta escala. Nós somos natureza, meus amigos e meus irmãos. E os três reinos? No capítulo 11 do livro segundo, do Livro dos Espíritos, que trata dos três reinos, eles nos oferecem ensinamentos muito importantes. Neste capítulo, nós vamos encontrar subsídios da doutrina a respeito da divisão dos três reinos. A divisão da natureza, seres orgânicos, seres inorgânicos, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino hominal. Nós saímos aqui do mineral e estamos hoje no reino hominal. Segundo José Herculano Pires, ele tem a teoria da ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres. Vem do grego onto, é ser, logia é estudo, ciência, e revela um progresso evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Essa teoria da evolução, ela é mais audaciosa do que a teoria de Darwin. E Leon Denis vai dizer o seguinte, ele definiu essa sequência evolutiva de Herculano Pires, assim, numa sequência poética, podemos dizer assim, e naturalista. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Uma visão poética da evolução do espírito, da evolução da centelha divina que somos. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, no capítulo 5, Lei de Conservação, Gozo dos Bens Terrenos, nós vamos encontrar a questão 711, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? A espiritualidade responde: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, todos os recursos que temos na natureza é um direito, os bens da terra, todos os recursos que temos, toda a criação de Deus, ele é um direito de todos os homens, porque é dali que vêm os recursos que Deus nos coloca e misericordiosamente nos proporciona para que possamos cumprir as nossas pequenas tarefas, cumprir a nossa jornada aqui nesse plano. O que seria de nós sem o ar, sem as plantas, sem a água, dos seres ainda que somos, que têm necessidade desses recursos? E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não só nos deu tudo isso, mas nos deu com beleza. Com beleza. Quantos de nós hoje vivemos com tanta ansiedade que passamos por lugares belíssimos, por diversos tons de verdes, por flores, por jardins, e a gente não nota. A gente muitas vezes acorda tão acelerado que não vê o nascer do sol, não observa as nuances, as cores, não agradece o canto dos pássaros, o perfume da natureza, a chuva, o sol,
Nós estamos tão acelerados que, além de não respeitar algumas coisas, ou muitas coisas, nos esquecemos de agradecer por tudo isso. Nessa resposta de Kardec, da questão 711, há um comentário de Miramês que eu gostaria de comentar com vocês. Ele diz o seguinte: os bens da terra são para os homens suprirem as suas necessidades. Veja bem, lembra tudo isso que já comentamos. Deus, sendo todo amor, não iria deixar seus filhos sem os meios de se alimentarem, vestirem, ampliando cada vez mais seu conforto para maiores realizações. No entanto, deu às criaturas senso de responsabilidade para discernirem até onde usar os bens terrenos. Verdadeiramente, Deus doa com abundância. Contudo, o desperdício não é da lei. Percebam que nessa resposta nós vamos voltar de novo à nossa consciência e refletir como é que nós, dentro da nossa realidade, estamos cuidando destes bens que são divinos. Divinos. Nós vamos lembrar, meus amigos e meus irmãos, que há muitos anos, todos os estudiosos sobre o meio ambiente, eles já nos diziam, nos alertavam sobre o que vem acontecendo agora. De determinados lugares, determinadas regiões, chove absurdamente, causando terríveis catástrofes climáticas. E muita gente sofre. Em outros lugares, outros tipos de problemas acontecem. É a natureza falando. É tudo que nós já fizemos e prejudicamos a natureza e ela devolvendo para nós. Isso já era previsto. Agora, isso tudo é muito grande, é macro demais para eu pensar e vai me deixar assim de uma maneira inquieta. Então, vamos pensar dentro da nossa realidade. O que eu posso fazer? Separar o lixo, ajudar a economizar nas torneiras a água, fechar a torneira enquanto você está lavando a louça, você está passando ali a sua bucha num outro prato. Não deixa a torneira aberta. Vai escovar, está ali escovando, desligue a torneira. Está no chuveiro, resolveu lavar o cabelo. Estou dando exemplos do cotidiano de todo ser humano. Desliga a torneira, porque tudo isso um dia nos fará falta, se não a nós, a quem amamos, aos nossos descendentes. Então, que nós possamos ter um olhar de amor para a bendita natureza. Nós vamos lembrar, já chegando aqui na conclusão da nossa reflexão de hoje, que Chico Xavier dizia que a natureza era a face do perdão de Deus. Ele via a preservação ambiental como um reflexo de ecologia interior. Para cuidar do planeta, é preciso antes curar a alma. Ele considerava os animais os irmãos mais novos, que dependem de nossa proteção, ensinando que o amor aos seres vivos é um dever moral do ser humano. Nós todos somos natureza, nós estamos integrados, nós não vivemos hoje nessa condição em que estamos sem os recursos naturais que Deus nos proporciona. Se nós não cuidamos da nossa ecologia interior, da nossa saúde, dos nossos pulmões, por exemplo, como é que eu vou absorver esse ar que Deus me dá de graça? Eu tenho uma máquina perfeita onde eu consigo respirar, mas quando começa a falhar
alguns órgãos meus, por exemplo, do sistema respiratório, eu necessito de uma máquina externa para me ajudar a respirar. Então, tudo isso que eu estou falando é para lembrar que nós somos criaturas perfeitas, criadas pelo Pai. E Ele, com a sua bondade e misericórdia infinita, nos proporciona recursos divinos, de acordo com nossas necessidades, para que possamos viver bem. E sobre viver bem, falando sobre Deus, eu quero falar sobre o amor e sobre a paz, que também vai proporcionar a todo o nosso ambiente uma melhor frequência, um melhor ajuste de nós mesmos, para que possamos saber conviver com a nossa irmã, com a nossa mãe natureza, com o nosso irmão sol, com a irmã lua, com os irmãos pássaros, com todas as plantas que nos cercam, por todo esse meio ambiente tão rico. E quando eu falo nisso, meus amigos e meus irmãos, eu lembro de São Francisco de Assis, conhecido no mundo todo pelo seu apreço à natureza. Ele, na Igreja Católica, é o santo, ele é o patrono dos animais e do meio ambiente. Vejam bem, nós temos essa representação. E ele tratava, sim, irmão sol, irmã lua, irmãos pássaros, irmão lobo. Quem aqui não se lembra da história do lobo? E assim, ele se integrava na natureza e reconhecia tudo como criação de Deus. E hoje, neste mundo que estamos vivendo, nesse momento presente, nós temos que citar aqui um assunto que está em voga, que é a saúde mental. E uma das maneiras de que para nós buscarmos essa saúde mental, esse equilíbrio, um dos tratamentos, digamos assim, é estar juntos à natureza, é respirar um ar puro, é estar próximo das árvores, estar próximo dos verdes, é parar para escutar o canto dos pássaros. Sempre que falo sobre a natureza, não tenho como não falar sobre isso, sobre o que é belo e o que é bom neste mundo que Deus desenhou no capricho para as nossas necessidades. Para encerrar nossa reflexão de hoje, quero fazer com vocês a oração da paz, a oração de São Francisco de Assis, agradecendo a audiência e as reflexões que vocês fizeram aqui junto comigo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.